Oi, e aí, tudo bem? Neste vídeo vamos dar uma olhada em algo chamado fator de corte. O que é e como isso afeta nossas imagens. Quais são os prós e contras do fator de corte. Tudo isso e muito mais. Fique aqui com a gente que já já conversamos. Olá, meu nome é Rodolfo e bem-vindos a Nitrox Fotografia, seu canal de educação simples, prática, descomplicada e um pouquinho nonsense sobre fotografia e tecnologia. O vídeo de hoje é sobre algo chamado fator de corte e é importante entender os fundamentos do fator de corte porque provavelmente afetará todas as imagens que você tira. Ah, mas antes de continuarmos, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e dar aquele joinha maroto. É muito importante que isso ajuda para que o nosso canal possa chegar a mais pessoas que queiram aprender e eu agradeço pela ajuda. Agora continuando. Compreender o fator de corte pode ser particularmente importante se você estiver pensando em comprar uma câmera nova ou talvez manter a que você já tem. O fator de corte é determinado pelo tamanho do sensor dentro da câmera e é importante entender o básico porque afetam três coisas principais em nossas fotos. 1. A qualidade da imagem. Número 2. O desempenho da câmera em condições de pouca luz. E 3. O fator de corte provavelmente terá um impacto em determinar a distância focal da lente que você está usando na câmera. Bom, porém, antes de começarmos a falar sobre diferentes tamanhos de sensores e diferentes fatores de corte, vamos nos lembrar o que é realmente o cropping e como isso afeta nossas imagens. Este é um passo importante para entender o fator de corte. Agora, não importa se você está usando um software como o Photoshop ou se é o seu smartphone para cortar uma imagem. O resultado é exatamente o mesmo. Compare as imagens lado a lado e repare que o recorte efetivamente faz com que o assunto pareça mais próximo com um fator de corte. A imagem também é cortada, mas desta vez a quantidade de corte é determinada pelo tamanho do sensor. Então, os tamanhos dos sensores variam dependendo da câmera que você está usando, né? Vamos começar então com o que é comumente chamado de sensor full frame. As dimensões de sensores são baseadas no tamanho de um filme 35mm. Aqui temos um sensor full frame retirado de uma câmera e as dimensões desse sensor correspondem àquelas de uma imagem capturada com uma câmera de filme tradicional. E às vezes o full frame é referido como o equivalente a 35mm. Porém, qualquer sensor de tamanho menor é chamado de sensor recortado ou cropado, e o mais popular é o APS-C. A Canon usa o sensor APS-C ligeiramente menor, e menor ainda é o microsistema de 4/3, usado por Olympus e Panasonic. E claro, câmeras compactas e smartphones também têm sensores ainda menores. Então agora sabemos que existem diferentes tamanhos de sensores e onde o fator de corte se encaixa em tudo isso, ao tirar uma foto. Bom, a luz passa através da lente e uma imagem circular é projetada de cabeça para baixo no sensor e gravada pelo sensor. E então a imagem gravada é invertida e exibida corretamente pelo LCD. Agora é claro, com o sensor menor, menos imagem pode ser gravada e a imagem acaba sendo recortada pela câmera. Então, como há uma gama de diferentes tamanhos de sensores, haverá diferentes fatores de corte. Vamos dar uma olhada em alguns dos mais comuns com base nas dimensões de filme 35mm. Um sensor full frame é o padrão e, portanto, é fornecido um fator de recorte 1. A maioria das câmeras usa um popular tamanho APS-C, onde recebe um fator de corte de 1,5, com exceção da Canon, cujo fator de corte é 1,6. Panasonic e Olympus usam um sistema micro 4/3, e este tem um fator de corte de 2. Se você não tiver com certeza o fator de corte da sua câmera, tem como você descobrir no manual ou nas especificações no site da empresa. Ok, agora temos uma variedade de câmeras diferentes com diferentes tamanhos de sensores, que por sua vez significa cortes de diferentes fatores. E como isso afeta a nossa fotografia? Bom, deixa eu te mostrar. Essa primeira imagem foi tirada com um full frame e a lente definida para a sua distância focal máxima de 200mm. Aqui está exatamente o mesmo assunto também fotografado com a mesma distância focal, mas dessa vez com uma câmera cropada. Como você pode ver, os barcos parecem estar mais perto, então o que eu
acho realmente interessante aqui é que ambas as imagens foram tiradas com a mesma tela objetiva, mas consegui chegar muito mais perto com a câmera cropada do que com a câmera full frame. E esse quanto mais perto pode ser calculado usando o fator de corte com qualquer câmera full frame. O fator de crop é 1, então 1 vezes 200 é igual a 200 mm. Isso significa que o fator de corte não tem efeito sobre o comprimento focal. Mas com uma câmera cropada que tem um sensor APS-C, o fator de crop é 1,5. Então 1,5 vezes 200 é igual a 300 mm. Logo, isso significa que mesmo que a lente tenha sido definida em 200 mm, a imagem foi tirada com a distância focal equivalente a uma de 300 mm. E com lentes, quanto maior o número focal, mais perto você pode dar zoom. O que explica porque o assunto está maior em nosso quadro. Em outro exemplo, vamos considerar uma Canon que tem um sensor APS-C e um fator de corte de 1,6 e adicionamos uma lente tele e definimos o foco em 300 mm, que é o máximo. Agora, por causa do fator de corte 1,6 vezes 300, que é igual a 480, você estará com a mesma distância focal de uma lente de 480 mm. Então, para fotógrafos de vida selvagem e esportes, o fator de corte pode realmente ser uma coisa boa, porque o corte te aproxima do assunto. Aqui está outro exemplo, onde o fator de corte está trabalhando a nosso favor, pois a lente de 300 mm é efetivamente uma 480 mm e me aproxima ainda mais do meu assunto. Aqui demonstra como o fator de corte afeta as lentes grande-angulares. Eu tirei uma foto com uma Canon full frame, seguida por uma imagem com uma Canon cropada. Ambas as fotos foram tiradas com as lentes ajustadas para 18 mm, mas como você pode ver com o sensor full frame, vemos a distorção na imagem. É assim que o mundo se parece, através de uma lente com comprimento focal de 18 mm. Já na segunda imagem, perdemos o amplo campo de visão, simplesmente por causa do fator de corte, onde 18 mm são efetivamente agora 27 mm, com crop de 1,5 ou 29 mm com crop de 1,6. E sabemos disso agora, porque 18 vezes 1,5 é igual a 27 e 18 vezes 1,6 é igual a 29. Agora vamos dar uma olhada nos contras do fator de corte. Se você for um fotógrafo que gosta de tirar fotos de paisagens arquitetônicas, então você provavelmente vai querer uma visão ampla. Infelizmente, o fator de corte pode ser uma desvantagem aqui, porque o fator de corte pode significar que este amplo campo de visão será cortado e, portanto, uma câmera de quadro completo seria uma melhor escolha. Mas se você estiver tirando fotos de coisas que estão mais distantes, então, novamente, vida selvagem ou esportes, o fator de corte aqui pode ser uma vantagem, porque, mais uma vez, quanto maior o crop, mais recortada ficará a sua imagem e mais próximo o assunto ficará. Lembra que falamos sobre o sensor afetar em condições de pouca luz? Então, o tamanho do sensor também afeta a qualidade da imagem e quão bem a câmera funciona em situações de pouca luz. Fotografar com pouca luz realmente mostra as capacidades de um sensor full frame. Porém, veja bem, isso não quer dizer que você não possa tirar fotos à noite com uma câmera cropada. Se você quer saber mais sobre o básico de fotografia, a gente tem aqui vários vídeos para te ajudar. Agora, aqui temos duas imagens, uma tirada com uma cropada e uma outra full frame. Contudo, um sensor maior não necessariamente significa mais megapixels. Mas quanto maior o sensor e subsequentemente maiores pixels, significa que mais luz pode ser registrada e uma maior faixa dinâmica e um melhor desempenho de ISO acontecerá, em comparação com uma câmera de sensor recortado. Se você estiver usando uma câmera de sensor recortado, como esta Canon, com uma lente tele, provavelmente você está tirando fotos de coisas que estão mais distantes. E como já falei neste vídeo, o fator de corte está ajudando você a se aproximar, o que é bom, mas também é uma desvantagem, né? O tremor da câmera. Você é forte o suficiente e consegue prender a respiração para segurar uma 300 mm de forma estável? Porque as lentes tele exageram cada movimento da mão que você faz. Mas ainda considere o fator de corte e efetivamente você está tentando segurar uma 480 mm de forma estável. E isso pode ser muito difícil. E na maioria das vezes leva a fotos borradas. Então o fator de corte exagera os movimentos ao segurar a câmera na mão. Porém, há uma maneira de contornar isso. A gente tem um vídeo aqui também falando sobre isso e eu recomendo que você assista. E se você é fã de fundos borrados, uma câmera full frame pode ser a melhor opção, uma vez que quanto maior o sensor,
mais raso a profundidade de campo. Por outro lado, um sensor menor oferece maior profundidade de campo, o que pode ser visto como uma vantagem para fotógrafos de paisagens, vida selvagem e esportes. Contudo, é possível sim ter fundos borrados com câmeras cropadas. É só saber a técnica de como fazer. Então, se você está pensando em comprar uma nova câmera, certamente vale a pena levar em consideração o fator de corte e o tamanho do sensor dentro da câmera, e se atende ou não às suas necessidades e ao tipo de fotografia que você deseja fazer. Porém, veja bem, nada te impede de fotografar eventos, casamentos, macro ou mesmo estúdio com uma câmera cropada. Nós já fizemos e continuamos a fotografar com câmeras cropadas e full frame há muito tempo. E sempre temos fotos perfeitas. O importante é entender o que câmeras cropadas conseguem lhe entregar como vantagem e tirar proveito dessa vantagem. E conhecer as desvantagens para que se possa contornar e resolver o problema. De qualquer forma, não é a câmera que faz o fotógrafo, e sim o que a gente sabe e quanto estamos dispostos a aprender e continuar a aprender para usar em nossas fotos. E entendermos nosso equipamento ao máximo e tirar tudo o que ele pode nos dar. E agora que você sabe como o fator de crop funciona, como se consegue então que uma câmera cropada consiga a mesma distância focal aparente de uma câmera full frame? Escreva aqui nos comentários e se você tiver dúvidas, escreva também. Vamos conversar. Espero que você agora tenha uma melhor compreensão do que é fator de crop. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like e siga a gente aqui no canal. E liga o sininho para que você sempre seja notificado quando colocarmos um vídeo novo no canal. Sua ajuda é muito importante para a gente. E compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que também quer saber sobre o fator de crop e como ele ajuda ou atrapalha. Muito obrigado por ficarem até aqui conosco. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!